Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Cruzando as Conversas. Essa noite eu estou substituindo o meu colega Guilherme Macalossi e tendo esses excelentes convidados aqui na bancada para debater a agenda liberalizante do governo Bolsonaro e o horizonte das reformas. Estamos conosco hoje à noite o Rodrigo Luzardo, empresário, Vinícius Boeira, advogado, e o Gilberto Simões Pires, jornalista. Temos uma bancada muito competente para debater esse tema que não se esgota num programa e que promete ir longe. Mais um programa para Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Então, gente, eu queria ouvir de vocês, começando, a gente tem uma série de reformas ainda no horizonte. A gente teve recentemente a aprovação da reforma da Previdência, não a ideal que nós gostaríamos, né, mas a quase reforma ideal do Guedes, como se costuma dizer, e uma promessa do Senado de fazer, através de um projeto complementar, a inclusão dos estados e municípios para que aí tenhamos a reforma da Previdência do 1 trilhão e 200 bilhões. Aliado a isso, a gente teve essa semana a aprovação da MP da Liberdade Econômica no Senado, né, finalizando o trâmite da MP, e com todas as promessas que ela traz, de crescimento de 7% do PIB em 10 anos, 3,4 milhões de novos empregos gerados no mesmo período. E agora o pacote das privatizações, a reforma tributária, ou seja, tem um amplo espectro liberalizante nesse governo, de reformas que a gente só ouvia falar nos governos anteriores, né? Ou às vezes a gente nem ouvia falar, e que elas começam a se mostrar palpáveis e viáveis. E eu queria provocar vocês, essas reformas, uma vez aprovadas, elas já vão ter impacto esse ano, ou a gente só vai poder esperar o ano que vem alguma coisa de concreto? Começar contigo, Vinícius. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos debatedores. Boa noite aos internautas e telespectadores. É um prazer retornar ao programa. Um programa que vem cumprindo com uma função institucional importante aqui no Estado, que traz debates elevados, sempre com grandes personalidades, que ajuda a esclarecer a opinião pública. Então, uma honra, uma satisfação voltar aqui. A pauta de hoje, Fernanda, é uma pauta que a gente, eu até brinquei contigo, que nós iríamos até o final da noite de domingo para debater toda ela, porque é uma pauta extensa e emocionante. Tu disseste agora na tua introdução que essas reformas a gente só ouvia falar nos governos anteriores, e eu peço permissão para discordar, porque nós não ouvimos falar dessas pautas. Não, eu disse, algumas a gente nem ouvia falar. A reforma da Previdência é que a gente já vem há algum tempo acompanhando a necessidade, a tributária. Sim, também, mas só discurso. Quando eu comecei a trabalhar lá em 1984, eu já ouvia falar dentro da Fierg sobre reforma tributária. Só que não é o nome reforma tributária, o nome reforma em si virou um lugar comum. Não importa no debate qual a reforma, importa para nós qual a reforma que vai ser feita. Para a sociedade tem que ser conhecida a reforma, não é só reformar por reformar. Nós viemos enfrentando agora neste governo coisas que jamais se imaginou debater em governos anteriores. Desde a democratização do Brasil, nós tivemos uma sucessão de governos da social-democracia a governos mais à esquerda, onde, sob o discurso de defender o trabalhador, defender a sociedade, se criou cada vez mais amarras ao desenvolvimento, cada vez mais amarras ao crescimento econômico e à geração de empregos, de renda e de riqueza para a sociedade, que nós vimos a sociedade somente empobrecer. Quando houve agora, principalmente nos últimos 16 anos, onde nós tivemos uma nova matriz econômica, por influência daqui do PT do Rio Grande do Sul, quando o PT assumiu o governo nacional, nós tivemos, na verdade, uma transformação na economia brasileira, que não havia outro cume que não fosse a redução do emprego e a redução da atividade econômica.
quando se falava em crescimento econômico, na verdade se falava era em endividamento das empresas, endividamento das famílias, com o consumo desenfreado e que acabou gerando o que nós temos hoje, que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas, as empresas não têm capacidade de investimento, as empresas não têm condições de gerar empregos, porque os empresários têm medo, ou é pelas reclamatórias trabalhistas, ou pelos custos da contratação. Mas essas amarras começam a cair agora, né? Começou já e num tempo no final rápido, menos de 6, 7 meses, e a gente já vê as coisas saírem do papel. Sim, nós tivemos uma grande reforma que foi tímida, mas foi grande para os padrões brasileiros, que foi a reforma que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, ainda no governo Temer, que foi uma mini reforma trabalhista. Ali nós já introduzimos algumas coisas que permitiam o crescimento, entre elas a prescrição dos débitos trabalhistas, que até aquela data era imprescritível as dívidas trabalhistas e isso acabava inibindo a geração de empregos. A partir do novo governo, a partir de 1º de janeiro, nós tivemos realmente uma agenda liberal sendo implementada. Não aos moldes projetados dentro do Palácio do Planalto, com o Paulo Guedes no Ministério da Economia, mas porque está sendo limitada ou pelo Supremo ou pelo Congresso as reformas, mas a gente vê uma forte intenção do governo de implementar essa agenda liberalizante. Com isso, nós temos já uma promessa de modificação das relações de emprego, a liberalização de vários ritos burocráticos dentro da administração pública, a facilitação da abertura de negócios, a facilitação da contratação de pessoal, a mudança na forma de tratamento dos empregados, inclusive com a mudança da NR12, que restringia a forma de trabalho com máquinas. Então, ou seja, nós estamos aí vendo que realmente vêm ventos novos. Em economia, e nós temos aqui uma pessoa que pode falar muito melhor do que eu sobre economia, que é o Gilberto Simões Pires, mas em economia todas as atitudes elas são lentas para dar o seu reflexo. O que nós vamos ver ainda este ano é que o ânimo dos investidores irá mudar. E mudando o ânimo, nós já vamos começar a sentir, como já estamos sentindo hoje, timidamente, alguma mudança na economia. Mas eu vou deixar a palavra para os próximos, para depois a gente continuar. Gilberto acompanha muito de perto toda essa questão do Paulo Guedes, na questão das reformas, que seriam as reformas ideais. E a gente tem debatido muito em alguns grupos qual seria, né, esse modelo ideal da reforma tributária, que se fala, tem umas 2 ou 3 propostas que já eram antigas, que estão sendo reapresentadas, né? E nenhuma delas é a do Guedes em si, que eu não conheço, mas tu já deve ter tido algum contato. O que a gente pode esperar em curto prazo ou para o ano que vem já, em relação a essas reformas, se elas forem aprovadas? Bom, vamos começar. Bom, boa noite para vocês aqui, já foram comentadas. Deixa eu fazer uma apreciação inicial. Quando a gente fala em propostas liberalizantes, elas não querem dizer que as decisões sejam liberalizantes. Quer dizer, a proposta do governo é liberal. E a proposta especificamente do Ministério da Economia. Mas, na medida em que ela depende de aprovação, esses que aprovam, eles mutilam. E, na medida em que eles mutilam, eles tiram um pedaço daquilo que gostaríamos que fosse. Então, se a gente olhar a reforma da Previdência, a gente era dividida em 2. Uma, a reforma atual do regime de repartição. E a outra, que seria a nova Previdência, é a criação de um regime de capitalização. Esse, infelizmente, não veio. Então, nós ficamos com a reforma. Mas ele vai ser retomada essa questão, né? Vai ser, Fernanda, é uma coisa que a gente coloca. E para discutir, nós temos 2 grupos, os palpiteiros e os opinativos. E tem muito palpiteiro, porque o Brasil é assim, quer dizer, quando a gente nunca experimentou a liberdade, a gente fica palpitando. Então a gente coloca uma série de coisas, como daqui a pouco é o seguinte, e aí, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não sei o que vai ser aprovado.
Falando em reforma, então, a reforma da Previdência ela está capenga. Nós fizemos a meia reforma e não criamos a nova reforma. E tem mais. Por que eu digo que é meia em cima daquilo que é reformado? Porque as pessoas, aqueles que aprovam, eles não conhecem o assunto. Exato. Como eles não conhecem o assunto, e quem quer conhecer, eu, por exemplo, eu venho aqui para dar opinião, eu estudo antes, eu não venho para dar palpite. Aquilo que eu não sei, eu prefiro não falar. A não ser que a gente vá para um bar e vamos trocar ideias aí de coisas que não têm validade. Mas aquilo que depende de pesquisa para a gente informar, e é isso que o telespectador tem que se acostumar. Ele não pode ouvir qualquer coisa e assumir aquilo como está bom. Não, ele precisa pesquisar. Então, reforma da Previdência precisa levar em consideração cálculo atuarial. Cálculo atuarial é o seguinte: se nós olhamos o mapa e enxergamos que as pessoas estão envelhecendo mais, as mulheres estão vivendo mais que os homens estão 7 anos, na média, morrendo antes que as mulheres, a Previdência tem que considerar isso. Não adianta a gente dizer assim, não, mas coitados, se botou coitadismo no meio, nós não vamos fazer boas reformas. A reforma tem que contemplar aquilo que o mapa atuarial define, ok? Mas aí quando a política entra em campo, totalmente deixando de lado essa racionalidade que deveria ser levada em consideração e passa a fazer politicagem em cima da reforma, o que acontece? Aí acontece o seguinte, quando a gente entrega para um político que não conhece o assunto, em vez de ele buscar embasamento, e está ali o Rogério Marinho, com todo o conhecimento técnico dele que acompanhou, às vezes o lado ideológico e o lado populista do deputado, e é assim mesmo, quer dizer, não adianta brigar com eles. É assim que é a realidade. Como é que tu acha, Rodrigo e Fernando e Vinícius, como é que vocês acham que alguém se elege? Ele se elege olhando para um determinado público que vai votar nele, e ele diz assim, qual é a parte fraca dessas pessoas? Elas acreditam, elas gostam do populismo. O populismo é um ópio. É só falar, as pessoas já começam a se derreter todas, estão achando maravilhoso. Eles não têm ideia de causa e consequência, não têm ideia de diagnóstico e de sintoma. Então, o que acontece? As pessoas ficam no meio do caminho e dizem assim, mas esse cara está me prometendo. Mas não há viabilidade nenhuma de que essas promessas se transformem em realidade. Vamos pegar agora o caso, já entrando na segunda questão que a Fernanda me coloca, reforma tributária. Reforma tributária, nós temos 3 ou 5 propostas, dependendo ainda das coisas que precisam. Uma do API, do Bernardo API, que o Baleia Rossi assumiu como dele dentro do projeto, está correto? A outra, que é do Rauli, que era ex-deputado e é um conhecedor do assunto. Essa é uma das que eu mais escuto falar. A do Rauli, no meu entender, veja bem, eu vou dar a minha opinião, é a melhor delas. A terceira é aquela que o governo está colocando, e a quarta e a quinta elas são as mixagens que estão fazendo, tomara que elas façam as melhores. Eu vejo que vai acontecer é a do Baleia Rossi e do Rauli, elas devem fazer uma convergência. Penso que sim. Mas vamos entender o assunto primeiro. O que é a reforma tributária? É mexer em carga? Não. Se alguém estiver pensando nisso, tira imediatamente isso da cabeça. Não tem como fazer isso antes de reduzir o tamanho do governo. O governo, do jeito que está, não pode nem ser reduzido, porque são despesas engessadas, obrigatórias. Eu posso pegar o Vinícius, que eu conheço, há um tempo disse assim, Vinícius, tu vai assumir o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Independente de eleição, de qualquer coisa, tu vai ser o gestor. Sabe o que ele vai fazer lá? Muito pouco. Porque ele simplesmente vai olhar e dizer, mas 85% daquilo que entra no caixa do governo já está destinado? Tá, então eu não posso mexer. Esse aí, eu não tenho nem o direito de administrar a folha. Ela tem que ser auto-administrada pelo caixa. Então, esqueço esse negócio de que o governador pode prometer pagar a folha em dia. Não pode. Por que fala em campanha, então? Mas ele, que é mentiroso. Então, ele não deveria falar. Mas o fato de ele não pagar, seriedade, né? O fato de ele não pagar, a gente tem que desconsiderar até o lado mentiroso dele, porque não pode. E tem mais, sabe quando é que ele vai conseguir pagar? O dia que as casas pernambucanas, que não existe mais, a gente pode até falar dela, aquele olho piscar. Entendeu? Então, quando a Casa Maçom vender tomate.
São coisas impossíveis de acontecer. Nós temos que fazer a reforma do Estado pelo lado constitucional. Tenho falado isso nas nossas reuniões com o Vinícius, até contigo. Mas isso é longo. Quer dizer, se nós não fizermos uma reforma de Estado pelo lado da Constituição, arrancando olha aqui, ó, tem que ser a foice, qualquer coisa, temos que tirar as cláusulas Qual é a pétreas. reforma tributária possível? Então, Joel? a reforma tributária possível, e aquela que vai beneficiar todos nós, é aquela que vai diminuir o custo do pagamento dos impostos. Só. Então, isso se faz por simplificação. Simplificação. Que a gente vai conseguir. Se a simplificação faz, o escritório do Rodrigo, o escritório do Vinícius e o escritório da dona Fernanda e o seu escritório que está aí, ele simplesmente vai deixar de pagar uma série de coisas para saber se ele está pagando corretamente os seus impostos. Simplifica. Simplifica. E é isso que está colocado na reforma do Raul Lima. Imposto único é positivo? Não vejo que... Quer dizer, tudo é positivo desde que seja pouco e que todos paguem. Esse seria o ideal. Então, pode inventar qualquer nome. Eu não gosto de CPMF e não é CPMF que está em jogo. As pessoas estão confundindo tudo. Porque está todo mundo cheio de arrepios aí. Então, e como tem gente palpiteira que não conhece o assunto... Então, nós vivemos um problema que não é mais o analfabetismo funcional. É inclusive a televisão que provoca o analfabetismo funcional, porque as pessoas, uns não leem e não sabem, outros assistem e sabem menos do que viram. E uns só se informam com a manchete. Então não tem que parar com esse negócio, parar e dizer assim, me diz uma coisa, o que é causa e o que é consequência? Vamos entender essa jogada. Se não entender, nós vamos ficar repetindo as mesmas bobagens. Como hoje eu ouvi isso assim, o CAGED informou que aumentou 46 mil postos de trabalho e a taxa de desemprego está lá em 12 milhões. A taxa de desemprego é consequência, gente. Isso não é causa de nada. Ele causa, a partir daí, uma série de problemas nas famílias que estão desempregadas. Mas ela, em si, como taxa de desemprego, ela é consequência de más administrações, de péssimas matrizes econômicas. Elas que levaram isso, foi construído. O desemprego, ele não é uma coisa que cai do céu, ele é construído. Os governos passados construíram desemprego. Isso é obra. Tem arquitetura, tem engenharia, tem tudo. Tem até alvará para fazer isso. Então, nós temos que parar e pensar e dizer assim, então onde é que está a causa? A causa está em cima das regras que foram colocadas. Umas que nunca deveriam ter existido, e aí a gente fala em pauta liberalizante, e outras que a gente acerta por uma convenção negociada. E não imposta. Antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, deixa eu só te fazer uma provocação. Passar. Eu quero te fazer uma provocação. Que quem te ouve falando assim te acha muito pessimista. Diz assim, pelo amor de Deus, não vai dar nada certo, olha só. Mas a MP da Liberdade Econômica, que eu considero um absurdo a gente precisar ter uma MP da Liberdade Econômica, o Brasil a ponto de chegar nesse momento em que tem que ter uma medida provisória que permita as pessoas trabalharem, sendo que é um direito delas que jamais deveria ter sido tirado, né? Mas nem nessa tu acha que vai ter um impacto ali a curto prazo já pro ano que vem? Não, eu estou considerando que nós tivemos grandes avanços. Foram avanços, a reforma da Previdência foi um avanço. Ela não contempla o todo, mas contempla uma parte importante. Então, a gente precisa ter esse grau de tolerância. A segunda, que é a reforma tributária que está tramitando, já começa a tramitar, essa também, a pior, pode pegar a pior, ela vai ser melhor do que a gente já tinha. Só que eu tenho que lutar e explicar para as pessoas, porque o nosso trabalho qual é que é? É esclarecer. Nós temos que esclarecer as pessoas que aquilo que nós conquistamos, nós podíamos ter conquistado um pouco mais. Ainda está no meio do caminho. É lógico. Então, agora, na medida da liberdade econômica, nós estamos mudando a coisa. Aí nós estamos saindo de reformas macro e estamos entrando em reformas microeconômicas. Essas aí, a vergonha é precisar da reforma, da medida. Exatamente. Mas, felizmente, a gente conseguiu construir, e às vezes, hoje eu dizia no almoço, nós almoçamos, eu dizia assim, às vezes eu me belisco para saber como é que foi aprovado. O que mostra que a gente tem até um Congresso que está interessado no Brasil. Por larga margem. Por extraordinária margem. Maravilhosa. Então, nós estamos conseguindo... Todo mundo cansou da burocracia, cansou do peso do Estado, da burocracia. Então, muitas outras reformas, além dessas que vem aí, reformas microeconômicas, que é aquela que mexe com as pessoas no dia a dia e que vão fazer o país crescer,
E os países não crescem só com isso, ele precisa de taxa de investimento. Porque não é o consumo que faz a economia crescer. O que faz a economia crescer é a oferta. E eu preciso que as pessoas ofertem produtos. Ofertar quer dizer produzir, colocar no mercado. Se houver consumo e não houver oferta, nós só vamos ter inflação. Só vamos ter inflação. Se nós vamos construir inflação, então procura o consumo. O que fez o governo anterior, eu cantei isso no dia que foi cantado. Não, eu não esperei o resultado, como muita gente está fazendo agora. Ah, mas você tem que esperar o resultado para dizer que isso foi bom ou ruim? Não. É só olhar para a matriz e dizer assim, essa matriz aqui, ela vai condenar o Brasil ao fracasso. Sim, e a nossa atual é melhor do que qualquer coisa que a gente já teve então, até nós agora. estamos experimentando. Gente, Rodrigo, isso é experiência. Sabe o que é? Nós estamos experimentando o tênis novo. Rodrigo, como alguém que está envolvido no meio empresarial também, como é que tu sente essa agenda, esses novos ares que estão vindo no Brasil? Fala para mim um pouco. Vamos lá, então. Deixa eu só provocar o pessoal que está nos assistindo, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Vai aparecer aí na tela daqui a pouquinho. E no Facebook da RDC TV, que a gente também vai responder e vai ler as mensagens que vocês mandarem. Podem mandar. Então tá bom. Então, boa noite, né? Boa Vinícius, Fernando, obrigado aí pelo convite para estar aqui. E professor Gilberto, é um prazer estar com o senhor na mesa. E eu vou lhe dizer que depois de tudo que o senhor falou, da forma como o senhor falou, fica até difícil para a gente, né, trazer alguma informação. E também o Vinícius, brilhantemente, aqui fez as colocações. Mas, enfim... Fernando, é muito bom ter colocado essa questão da minha vivência empresarial e industrial, principalmente, porque ela tem uma convergência muito grande com o que o Vinícius e eu vou lhe chamar de professor Gilberto, porque eu lhe tenho como um professor, então eu tenho uma consideração muito grande por professores, então... Obrigado. Então, peço desculpas de eu lhe chamar como professor, mas eu fiquei muito tempo justamente dando aula. Né? Então, carinhosamente. Tá certo. É interessante quando a gente trabalha no mundo empresarial, porque existe uma coisa chamada dentro, e não é dentro da indústria, mas é em qualquer lugar, chamada melhoria contínua. As coisas elas têm que melhorar continuamente, sejam elas processos, procedimentos, pessoas e leis, principalmente. Muitas leis elas são já antiquadas, ultrapassadas. E falando um pouquinho sobre a reforma da Previdência, como a gente tinha falado, porque é uma ansiedade também do setor empresarial ver essa questão avançando e sendo aprovada, porque se sabe o tamanho do peso para o Estado de uma previdência desproporcional ao que se pode pagar. Então eu trago duas questões aqui, porque eu acabei estudando um pouco a respeito disso, porque eu gostaria de fazer sempre um contraponto. Eu sou sempre a pessoa que busco o meio termo das coisas. Então eu vi estudos dizendo que não é deficitária e estudos dizendo que sim é deficitária. Até que eu achei um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu peço desculpas que eu não lembro agora quem foi a pessoa que escreveu. E ela fez justamente isso, professor, que o senhor colocou. As coisas têm que ser ajustadas. Homens... né, morrendo um pouco antes, mulheres avançando, a idade de expectativa de vida maior, isso é ajuste natural. A matemática, ela explica a boa gestão. Agora, a partir do momento que tu usa o populismo contra a matemática, lá na frente a conta vai dar negativa e alguém vai pagar. E foi muito interessante porque esse estudo ele trouxe isso. Ele trouxe que a Previdência, ela ficaria deficitária, né? Só que nós já estamos hoje, eu estive conversando com o Marcel Van Hatten, ele me mostrou um estudo e aí a gente já está numa situação crítica e esse estudo levava, na verdade, o déficit da Previdência um pouco mais para 2025, se eu não me engano. Mas ele trazia uma informação muito importante e essa é uma que a gente não fala muito, que é como combater os desvios da Previdência. E isso é uma coisa que a gente não fala muito, porque a gente acaba colocando o holofote em cima de um ponto, mas esquece que existem outros colaterais que são muito importantes. E isso é uma coisa que afeta diretamente também uma reforma que eu diria eficaz e efetiva. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar
muito cuidado. Dentro de uma perspectiva, por exemplo, empresarial, uma vez eu conversando com um grupo de industriais aqui do Rio Grande do Sul, e fizemos uma listagem do que seriam os principais pontos mais urgentes. Reforma tributária foi a primeira. Sim. A primeira. Porque a reforma tributária é justamente aquilo, não é uma questão de carga. Óbvio que a carga tributária ela é fundamental, mas é a complexidade para pagar os tributos. A gente leva 2.600 horas para prestar contas. Escutem, vocês estão em casa. 2.600 horas para prestar contas. Na média, os países desenvolvidos levam 250 horas. Para vocês terem uma ideia da diferença. Então, se você quiser uma informação pior ainda, né, Fernanda, para assustar mais, o Brasil é o que gasta mais tempo prestando conta, gastando o custo de mão de obra para fazer suas declarações. E o segundo lugar é a Bolívia, com 780, 90 horas, uma estimativa. Então, quer dizer, quando a gente tem esta situação, a gente vê que a gente está numa situação realmente muito complicada. E num segundo momento, o que eles elencaram? Elencaram uma coisa chamada segurança jurídica. No Brasil é difícil a gente ter segurança jurídica na atual conjuntura política que a gente tem, porque bem como o professor Gilberto diz, nós temos pessoas legislando que não sabem o que estão legislando. E aí o que acontece? A gente está na mão de pessoas que vão lançando medidas provisórias. Lamentavelmente, eu sou obrigado a falar isso, até pouco tempo nós tínhamos governos que legislavam para um grupo de beneficiários, né? E o resto acabava ficando não coberto por essas medidas. Então, tudo isso acaba influenciando. E depois, é óbvio, outras reformas, reforma política, trabalhista, enfim, vinha. Mas me chama a atenção que os empresários tinham essas duas como Só fazer um parênteses. Vamos lá. A reforma da Previdência era uma reforma de Estado. A reforma tributária, uma reforma para o setor privado. Então, na estratégia de governo, eles entenderam o seguinte: temos que começar, é uma questão de escolha. O governo escolheu estrategicamente a reforma de Estado para dar um fôlego em cima do déficit, porque senão nós não vamos atrair investimentos estrangeiros. Perfeito. Não vamos atrair. Por quê? O grau de risco Brasil, que é medido ou pelo MBIM Plus ou pelo CDS, que é o Credit Default Swap, que são os dois melhores sistemas de análise, eles mostram o seguinte: o grau de endividamento de um país impacta diretamente no risco país. Então, se começar pela reforma de Estado, a gente consegue trazer a probabilidade maior de um retorno do grau de investimento. Ou seja, segurança. Receber de volta a nossa estrelinha, que nós perdemos todas no governo passado. Aí a gente entra na reforma tributária, que não mexe com reforma fiscal, que essa seria carga, e a gente trabalha só com a parte de simplificação dos tributos. Se me perguntasse, há possibilidade de entrar com todas? Ótimo. Não há essa possibilidade, porque vai confundir a cabeça, define prioridades. Eu faria a mesma coisa. Porque o grau de risco maior, ele ficaria ainda maior mesmo que a gente fizesse a reforma tributária primeiro. Não, eu não tenho dúvida disso. Só para fazer esse parênteses. Realmente. E isso tudo, querendo ou não, nós estamos ligados a uma coisa chamada gestão eficaz do sistema, dos processos. Hoje, se a gente se depara, né, temos no Brasil 5.000 e poucas cidades, se eu não me engano. 5.300. 5.565 municípios. Mais de 5.000. E aí nós multiplicamos, né, por número de vereadores, número de prefeitos, de vice-prefeitos, de secretários. E aí nós nos deparamos com algumas cidades que, por exemplo, têm 2.800 pessoas. Mas sustenta uma Câmara de Vereadores. Mas, na verdade, a cidade é a prefeitura. Não produz. Eu não consigo, desculpem, mas eu não consigo muitas vezes encher o anel inferior do Beira-Rio com o número, com a população de uma cidade dessas. E tem gente querendo criar um novo estado brasileiro, chamado Estado de Tapajós. Essa discussão eu achei que era uma brincadeira, mas não é.
É uma discussão que está sendo levada a sério. Existe até um referendo aí para ver se cria um novo estado com mais cidades. Não tem cabimento, né? Então, são essas coisas que a gente, na verdade, tem que pensar, repensar, porque a redução da carga, é muito bem dito aqui pelos colegas aqui da mesa, não adianta simplesmente diminuir agora o percentual e os percentuais tributários, porque o Estado ele não sustenta, ele precisa desse dinheiro. Aí eu vou provocar o Vinícius com essa pergunta. Isso tudo interligado, né, Gilberto? Essas questões das reformas, uma funciona melhor se a outra vier e nenhuma delas funciona sozinha. Essa é a grande verdade. Para reduzir o tamanho do Estado, passa pelo pacote de privatizações. Eu queria que tu falasse sobre isso, Vinícius, sobre a primeira lista que foi divulgada e quais as que tu queria ter visto nessa lista que tu ainda não viu. Bom, Fernanda, na verdade, nós temos que, para falar em privatizações, a gente precisa entender o que é o Estado e qual é a função fundamental do Estado. O Estado, sem entrar na questão filosófica e histórica, o Estado ele tem a função de manter a segurança das pessoas. As pessoas abrem mão da sua liberdade em defesa da sua própria segurança. Então, o Estado ele tem que garantir a segurança. Só que no Brasil, através da sua história com governos atrás de governos que são populistas e governos que sempre pensaram em criar formas de tentar defender o trabalhador e a sociedade, acabaram criando amarras que geravam novas despesas. Então o governo acabou se imiscuindo aonde não deveria. O governo criou empresa de mineração, o governo acabou criando empresa de prospecção de petróleo, de venda de gasolina, de venda de gás, de distribuição de água, de distribuição de energia. Nós temos o cúmulo de ter uma empresa estatal que fabrica brinco de vaca, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. A gente tem uma empresa estatal, tinha uma empresa estatal, não sei se ela não foi já desmanchada no governo Sartori, que ela tinha um monopólio na produção de camundongos para laboratório. Isso em nível estadual. Ou seja, que ponto a gente chega? O Estado entendeu em alguns momentos que ele tinha que ser um indutor. E na época do governo militar, nós tivemos uma profusão de empresas estatais, algumas até historicamente poderiam se justificar e hoje não se justificam mais. Inclusive os Correios, nós podemos ver que o Correio é uma coisa muito ineficiente, uma empresa ineficiente. A gente é capaz de comprar pelo site eBay numa loja americana e em menos de 24 horas o produto está em Porto Alegre, e se nós comprarmos um produto de Santa Catarina, ele vai levar em torno de 14 dias para chegar em Porto Alegre. Então, nisso nós vemos a ineficiência das empresas estatais de forma gritante. O Estado ficou grande, mas não só pelas empresas estatais, mas também por elas. Mas existem coisas que são impossíveis de reduzir o tamanho do Estado, porque o Estado ele depende da sua regra constitucional. E a Constituição impõe que nós tenhamos que garantir a irredutibilidade salarial, nós temos que garantir o emprego dos funcionários públicos, nós temos que garantir a paridade dos aposentados do setor público com a remuneração do setor privado, e tudo isso é um Estado grande. O Estado pode hoje começar a diminuir através da venda de algumas estatais, e não todas, infelizmente, só que para a venda das estatais também existe a dependência do Congresso Nacional. Então não é só simplesmente o governo, o executivo decidir fazer alguma venda e essa venda vai ser implementada. Infelizmente. Infelizmente. Isso nós vimos exatamente na reforma da Previdência, onde saiu do governo um projeto de reforma e ele foi aprovado, um projeto totalmente desfigurado, onde não se acabou, infelizmente, com grande parte dos privilégios dos funcionários públicos. Mas eu vejo que nós já estamos vendo, na verdade, privatizações, assim como foi vendida a BR Distribuidora.
que vai fazer efetivamente a redução do tamanho do Estado. Mas eu não consigo imaginar hoje a necessidade, por exemplo, de existência de correio público, eu não consigo ver a necessidade de banco público, eu não consigo ver a necessidade de distribuição de energia pública, de geração de energia pública. Eu imagino que o governo deveria se desfazer de todas as empresas. A Eletrobras está no pacote das privatizações. Mas essa questão da coisa, deixa eu até entrar nesse assunto. As privatizações, na realidade, não é o termo é desestatização. Sim. Não é privatização, porque eu não sei para quem é que vai ser vendido. Então, o importante é desestatizar. E tem mais, a desestatização se faz algumas por venda e outras por fechamento. Porque tem empresas que não têm ativo suficiente para o mercado comprar. E não tem nem justificativa para isso. Não tem justificativa para existir. Para existir. A empresa então, essa fecha. A empresa de Mas aí o Estado tem que relocar esses funcionários concursados em alguma estrutura? Não. Todas as empresas que têm por CLT, contrato CLT, não existe, demite. Então tem que fazer o acordo, primeiro por demissão voluntária, enfim, aí tem um processamento Como o governo do Estado vai fazer. Mas tem um outro detalhe que o Vinícius talvez escapou dele, é o seguinte, nós temos estatais que a estatal mãe precisa de aprovação do Congresso. Subsidiária não. É o caso da Petrobras. Sim, no caso das refinarias, não da Petrobras. Sim. A Petrobras é uma empresa altamente verticalizada, onde tem uma empresa cuidando da exploração, tem um monte de empresas cuidando do refino e um monte de empresas cuidando da distribuição. Essa da distribuição, o Estado brasileiro federal continua com 37% das ações ordinárias. Portanto, tem ativo suficiente para vender a mercado, que já não é mais privatização, é venda. Aí entra naquilo que eu estou dizendo. Uma é privatizar ou desestatizar. Outra é fechar a empresa. Essa já está resolvida, é só vender as ações. No caso da Eletrobras, a Eletrobras é um guarda-chuva que reúne empresas de transmissão e distribuição e algumas de geração. Muito bem. Também verticalizada, exemplo da Petrobras. Então, tem geração, transmissão e distribuição. No caso da Eletrobras, ela pagou a dívida, assumiu a dívida, não pagou ainda, assumiu a dívida quando fez a concessão de todos os distribuidores do Norte e Nordeste. E ela ficou com uma dívida de 3 bi e 700 milhões. Esses 3 bi e 700 milhões, via medida provisória, que caducou ontem, quinta-feira, caducou ontem, não foi aprovado, portanto caducou, a Eletrobras não conseguiu, através dessa MP, resolver a questão dos 3 bi e meio. Ela não tem caixa para isso. Ia mandar para onde esses 3 bi e meio? Como mandar? Quem é que assumir em caso da medida provisória? A Eletrobras assume. Então, ela precisa vender a Eletrobras para quitar o débito. Para quitar esse débito. Como a medida provisória não foi... Ela vai ter que entrar por um projeto de lei, provavelmente. E, enquanto isso, a Eletrobras não tem como assumir a dívida, porque ela precisa da venda para poder vender. Aí, eu te pergunto, qual a razão, depois dessa explicação simples, mas que eu acredito que as pessoas têm capacidade para entender, qual a razão para essa medida provisória não ter sido aprovada? E mais, o período que os deputados e os senadores ficaram de férias não foi considerado para fins do período da própria MP, que a MP tem 120 dias para caducar. Nesses 120 dias, eles não descontaram o período de férias. Mas que estranho isso, porque contou para a medida da MP da liberdade econômica. Não, senhora. Foi o recesso ela foi branco. pelo afogadilho, ali é terminado dia 27, que é terça-feira que vem. Ou seja, houve interesse de aprovar uma e não houve interesse de aprovar outra. Mas eu te confesso que eu sou uma pessoa que leio e estou sempre me informando e eu não ouvi falar dessa MP da Eletrobras. Porque faltou o relator. Porque bota o relator, uma pessoa identificada ideologicamente com gente que não quer privatizar nem desestatizar, o que acontece? Senta em cima. Abafa o assunto. E aí o que acontece? Agora a Eletrobras ficou e foi colocada na lista. Ou seja, o governo está tentando resolver isso de alguma maneira, porque não tem caixa para pagar. Aquele contingenciamento que se faz para a educação vai ser o mesmo que vai ser feito pela Eletrobras. Sabe o que vai acontecer? Tem empresa da Eletrobras que não vai conseguir nem botar energia na rua. Não tem caixa. Então,
nós temos esse caso, temos o caso, então, das subsidiárias, dá para sair com todas, e eu lamento que essa lista não tenha sido maior do que 17. Dizem que é a primeira lista. Bom, o Guedes, mas é que eu já estou com pressa Guedes mesmo. deixou muito claro que a missão dele é desestatizar tudo o que ele puder. Tu sabes quantas são? Não tenho nem ideia. Você sabe? Mas são algumas dezenas. Não, curiosamente é importante saber. Nós temos só do governo federal, porque nós estamos falando de governo federal. Nós estamos falando de 143 Chegaram estatais. 110. Que é o país Dessas que mais 140, tem estatais no mundo. Dessas 143, tem estatais. muitas subsidiárias. Portanto, rapidamente cai fora das subsidiárias e as outras, que eu não sei por que colocaram essa necessidade do Congresso aprovar. Ou seja, botaram um obstáculo. Isso é um absurdo, né? Porque não precisa sentido. aprovar para criar, mas precisa aprovar para vender. Para vender. E aqui Está no completamente estado, equivocado, aqui no estado né? não precisa nem plebiscito para criar, mas precisa de plebiscito para vender. O caso do Exato. Estado do Não Rio Grande existe do Sul, mais, graças a Deus. O caso do Caiu Estado do tudo. Rio Grande do Sul, Só a pro gente Banrisul. sabe, se o governo do Estado do Rio Grande do Sul tivesse colocado na pauta todas as estatais e não só 3, essas 3 não estariam liberadas. Eu tenho certeza. Então, Se às tivesse vezes, posto o Banrisul nesse pacote, o pacote não tinha não saído tinha pacote nada. nenhum. Então, até nesse ponto, a gente assim, tira o Banrisul, que esse aí é a laranja azeda, e deixa o resto, para ver se sai. Então E tem é uma mais. mudança de mentalidade, né, E tem mais, Gilberto? a CE, ela vai ter que fazer a mesma coisa que fez a Eletrobras, assim, eu assumo as dívidas A CE tem o mesmo e problema para da poder vender. Eletrobras, inclusive com o mesmo montante. E o que tu sabe? A única Financeiro, coisa que nós aliás. estamos quase 2 sabendo... bilhões. Então, o que nós estamos 2 quase bilhões. sabendo é o estoque do passivo. E não é bem, não temos ele aferido. Tu que é um cara que trabalha nisso, tu vai ver que a gente nunca sabe bem qual é que é o estoque. É. Muito bem, mas vamos tomar por base um estoque de 2 bi. Quanto é que vale a concessão? Se a concessão for igual ou menor do que 2, nós não pagamos a conta. Mas, Gilberto, entrega 0 a 0. Não, Não, isso entrega. vai ser 0 a 0 e ainda ficar vai faltar negativo, dinheiro. Sabe? Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. As pessoas não entendem isso, porque não tem esse interesse que a gente tem de estudar essa questão. A gente vai ter que vender 3 empresas e não vai sobrar muito pouco dinheiro, porque a gente vai usar todo o dinheiro dessa venda, provavelmente, para pagar os passivos. Porque ninguém compra Mas um passivo. pelo menos elas param de gerar passivo, né, Gilberto? Sim. Sim, Vai- sem não, dúvida. a empresa deixando de existir já é passivo- lucro. E o passivo, é importante exatamente. que o telespectador entenda que o passivo, grande parte dele é um passivo trabalhista. Trabalhista. É um E enorme. ações Enorme. milionárias. Enorme. Ações absurdas que, se o telespectador, quem está nos assistindo, tivesse noção de quanto ganham numa ação contra uma empresa estatal como a CE e dos super salários que existem lá dentro até hoje, e vocês iam arrepiar os cabelos em casa, porque é uma vergonha. Uma vergonha. Eu vou chamar o nosso comercial agora, nosso Chama o comercial, break. depois, se tiver E vamos tempo. falar do governo do estado um Mas eu pouquinho. ainda quero falar de uma questão que está todo mundo falando aí. Ninguém está sabendo de nada disso. Que se chama nióbio. Entende? Tá, Eu vamos- estou até aqui com esse nióbio. Tá, pelo amor de Eu quero Deus, explicar pelo um amor de pouco Deus. disso. Tá. Estamos voltando com o Cruzando as Conversas, falando um pouco sobre as perspectivas econômicas do Brasil após essas reformas liberalizantes. Conosco, aqui na bancada hoje, o jornalista Gilberto Simões Pires, o empresário Rodrigo Luzardo e o advogado Vinícius Boeira. Estamos mais uma vez pelo nosso patrocinador Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Mandem suas mensagens para o nosso Facebook, RDC TV, pelo WhatsApp, no telefone que vai aparecer aí na telinha. E a gente continua o nosso debate agora. O Gilberto queria falar de nióbio. Eu pedi para ele para deixar isso para o último bloco, por favor. Que a gente possa aprofundar um pouco essa questão financeira. E eu queria provocar em relação aos acordos que se diz de livre comércio, mas quais são as perspectivas verdadeiras, né? E a gente sabe que depois de todas essas reformas feitas, o Brasil fica, ele tem um upgrade para entrar tanto na OCDE, como para fazer um acordo de livre comércio com a União Europeia, para fazer acordos do Mercosul com outros países, né? E tirar o melhor proveito que a gente puder
dessa guerra comercial China-Estados Unidos. Eu queria que cada um de vocês, no seu momento, falasse um pouco sobre isso. Então tá, Começando, bom vou começar aqui com o Vinícius, que está aqui quietinho do meu lado. Bom, Fernanda, nós precisamos de desenvolver a economia brasileira, e a economia brasileira só vai existir o desenvolvimento com a venda de produtos produzidos no Brasil para o exterior. Nós cavamos um buraco para a economia brasileira através do Mercosul, onde havia uma restrição para negociações do Brasil com outras nações independentes sem o Mercosul. E o Mercosul acabava travando sempre o desenvolvimento e a venda desses produtos. Nós podemos ver que o Mercosul não foi uma boa saída, porque países aqui da América do Sul, como o Chile, por exemplo, que não ingressaram no Mercosul, estabeleceram acordos de livre comércio com outros países, acordos bilaterais, e nós vemos hoje que a economia chilena é muitas vezes melhor e mais forte, e a renda per capita chilena é muito maior do que a brasileira. Ou seja, Deixa eu só te fazer uma provocação. O Brasil não entrou na ALCA por uma questão ideológica do PT. Né? Vamos deixar isso bem claro. Né? Sim, o Brasil, nos tempos PT, tinha a intenção de fazer acordos e negócios com os países do terceiro mundo para tentar se destacar no mundo como líder dos pobres. E nós vimos que isso foi um erro gigantesco, um erro tremendo, uma estupidez. Um tiro no pé. Um tiro no pé, exatamente. Agora nós estamos começando, engatinhando em novas negociações e abrindo o mercado. Oportunidades de negócio existem sempre, né? Sempre, porque existe a necessidade de consumo constante em todos os países, em todas as pessoas, a gente acorda com necessidade de consumo. Agora, o Brasil é um exportador de commodities, e agora nós temos aí a oportunidade de vender as commodities brasileiras na Europa, e talvez seja por isso que nós estamos vendo que existe essa onda de tratar negativamente o Brasil e a economia brasileira através de ataques, inclusive com o incêndio da Amazônia e do Pantanal, né? Porque até da reserva do Taim. Até da reserva do Taim. Vocês estão botando fogo até em água agora. Até na reserva do Taim. Por quê? Porque o produto de exportação brasileiro é um produto de alta qualidade e com um preço muito competitivo. Ou seja, ele vai chegar na Europa e vai combater os produtos dentro da Europa com um preço muito bom. E isso está causando um transtorno muito grande para a economia francesa, por exemplo, e por isso que nós vimos o Macron atacando a economia brasileira. Para quem não sabe, o agronegócio brasileiro é extremamente competitivo. Nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo e somos, sim, um dos países que mais protege o meio ambiente. O nosso produtor rural, ele tem uma obrigação de proteger 30% da área de mata nativa, tá? Ou seja, a gente tem hoje, dentro das áreas de agronegócio, a maior reserva de proteção que qualquer outro país do mundo, que na Europa ninguém protege o meio ambiente como protege o produtor rural brasileiro. Tenho que fazer aqui essa declaração, tá? Porque é uma verdade que não é dita nos outros canais de TV. O Brasil, neste sentido, nessa toada, o Brasil tem uma coisa que se chama reserva legal. Aqui no sul do Brasil, onde nós não temos uma grande quantidade de mata nativa como existe no norte, a reserva legal é de 20%, ou seja, toda a propriedade rural é obrigada a manter 20% de mata nativa. Quanto mais se sobe em direção à Amazônia, cresce a reserva legal, e naquela área chega a ser a 80% da área rural. Ou seja, toda a fazenda
próximo à Amazônia tem obrigação de ter 80% de mata nativa. Em nenhum lugar do mundo existe isso. Ou seja, o Brasil realmente protege a sua natureza, protege os seus bens naturais, até porque o produtor rural é o mais interessado na manutenção da qualidade do seu solo e da sua terra. E tem mais, o georreferenciamento e o sistema de vigilância aérea não permite que se fraude esse percentual. E tem mais, essa questão que envolve o agronegócio, quem é que disse que a Amazônia é do Estado? A Amazônia, a exemplo de qualquer outro Estado brasileiro, ela está loteada, é da iniciativa privada. É da iniciativa privada e dos índios. Lógico. Então, e tem as reservas indígenas. Então, que esse negócio de assim, aquilo ali é do Estado, não é do Estado coisa nenhuma, aquilo é da iniciativa privada. Tem dono. Tem dono. E tem mais. Isso é uma baboseira que inventaram. Não, a Europa vai cortar a importação. A Europa tem fome. Eles precisam do grão brasileiro. Não só tem fome. Da carne brasileira. A Europa precisa do gás. Lógico. Para não morrer congelada, precisa importar. A Angela Merkel já mandou o Macron ficar quietinho. A Angela Merkel não produz nem um pé de banana. Não, mas ela disse que não há a menor possibilidade. Quando disseram que o Macron era um idiota, não foi um insulto, foi um diagnóstico. Agora ele vai ficar com essa pecha de espalhar fake news. Ele que fez questão de posar de idiota. Fake news, então o termo pode não agradar, mas é um diagnóstico, não é um insulto. Vexame internacional. Bem claro. É que ele veio colocar em risco o acordo da União Europeia com o Mercosul. E a Angela Merkel já disse que não há a menor possibilidade disso acontecer e que não é ele que decide. E o problema da economia dos produtores rurais franceses é que a produção rural da França é altamente subsidiada. Sim, não é latifundiada. Ela é minifúndio. Minifúndio. Então, o acordo que foi estabelecido com o Mercosul, que vai viabilizar a entrada barata dos produtos... Não interessa. Dos produtos agrícolas, das commodities agrícolas brasileiras, e não só brasileiras, mas da Argentina e do Uruguai, é um risco muito grande para a economia francesa. No fundo, essa histeria é reserva de mercado. Reserva de mercado. Reserva de mercado. Como tudo no mundo depende de questões econômicas. E nós gostamos de reserva de mercado também, né? Não podemos ficar criticando, né? O brasileiro adora essas coisas. E tem mais, eles confundem aquilo. Ao invés de dar... Eu estou chegando dos Estados Unidos Gilberto, agora. Não é o brasileiro que gosta. Quem gosta é o governo e é os empresários que não estão acostumados com a competição. Isso é populismo. Não, são os empresários que não sabem o que é capitalismo de livre mercado. Sabe o que é incentivo fiscal que se dá lá? Que aqui nós chamamos de subsídio. Aqui a gente dá taxa de juros mais barata. Sabe o que eles dão? Isenção do imposto de renda. É diferente. Não se dá por via juro, se dá por fiscal. Por que nós não fazemos uma coisa? Todo mundo leva a mesma coisa. O que é mais importante? Então, em determinados momentos, para não deixar um setor ficar mal, eu vou te dar um incentivo maior de imposto. E não de juros. Entende? Porque aí é desigual. Então, tem uma atividade que está mal... Quem ganha aqui um incentivo são os amigos do rei. É o que nós acabamos de falar. Os amigos do rei. Tudo aquilo que... Os benefícios que os governos passados andaram fazendo era para aqueles que eram os amigos do poder. Sabe o que é isso? Isso se chama mercantilismo. Mercantilismo não é capitalismo. No Brasil não existe capitalismo. É compadrio entre produtor e governo, e aí fica o povo pagando. O governo passado, diga-se Lula-Dilma, usou o BNDES de forma mercantilista. Usou o BNDES para impulsionar as campeãs nacionais e para mandar rios de dinheiro nacional para fora do Brasil, naqueles paisecos do Foro de São Paulo, daquelas ditaduras comunistas dos amigos, muitos deles que já disseram que nunca vão pagar esse dinheiro de volta, né? Prejuízo que eu e você tomamos. Aquilo não foi financiamento, aquilo foi doação de dinheiro. Né? Doação de dinheiro. Sim, porque sabiam que não iam pagar e deram dinheiro. Relativizando taxa de risco, fazendo negociações assim, de
pai para filho, literalmente. Sendo que o BNDES era para financiar o desenvolvimento interno brasileiro. O nome do banco já diz isso, né? Não existe, essa de emprestar dinheiro através do BNDES para países estrangeiros. Negócio Angola, República Dominicana, Cuba, Moçambique. De novo, Rodrigo, eu sou um cara que trabalha com a causa, não trabalho com a consequência. Porque a consequência não esclarece. E nós pagamos esses juros, né? Eu não tenho a menor importância a gente emprestar dinheiro para países. Não tem a menor importância, desde que... Tu saiba que vai receber de volta. Então, eu tenho que ter um comitê de crédito que examine Sério? quais são... Eles usaram o seguinte, esse aí não tem condições de pagar, então esse vai ganhar. Porque a obrigação do Foro de São Paulo, para quem não conhece, mas o Foro de São Paulo, que é uma organização comunista que foi criada na América Latina pelo Lula e pelo Fidel Castro, e juntaram todos os partidos revolucionários de esquerda, Pátria e Grande. Precisava de um financiador. Quem foi o primeiro financiador? Isso está na ata, ou nas atas do Foro de São Paulo. Se reuniram agora, em junho, há pouco tempo, em Caracas. Agora, a última reunião foi em Caracas, que foi há um mês atrás. Quem era o financiador? O primeiro financiador foi o Gaddafi, da Líbia. Ele aportou recursos, porque sem recursos não se faz nada. E, mais tarde, o Saddam Hussein também investiu pelo Iraque. E depois, quando esses aí desapareceram, não tinha mais dinheiro, assim como também desapareceu o dinheiro da Rússia para Cuba, não tinha mais dinheiro, e depois da o Venezuela. Brasil entrou e disse assim, não, nós vamos usar a Petrobras. E usaram depois o BNDES. Esse caso dos jatinhos, que criou essa barulheira no mercado, é que ninguém sabe o que aconteceu. É que em 2008, quem é que entrou em crise em 2008? O mundo. Em cima do quê? Do mercado imobiliário, que explodiu a bolha. O mundo todo estourou. O Brasil, como ficou numa situação complicada, e naquela ocasião, 2009, a Embraer tinha pedidos por 5 anos, ela tinha pedido de jatos. 5 anos. Dá o estouro da bolha. A crise imobiliária. E os pedidos todos desapareceram. E a Embraer, que era uma empresa ainda meio estatal, ia à falência. Ela tinha assumido os custos e tinha perdido a receita. Eles correram lá, a própria Embraer correu ao governo e disse assim, olha, a situação está complicada, dá para fazer uma linha de crédito adicional, porque a linha de crédito para máquinas e equipamentos já existia, para caminhões, tudo isso, ônibus, tudo. Dá para colocar jatos? E aí eles estudaram tecnicamente e disse, muito bem, só tem o seguinte, qual é o tamanho da verba? Porque o BNDES tem um funding, esse funding é do FAT. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso. Como ele é remunerado a uma taxa baixa, eu posso usar a TJLP, que é a taxa de juros longo prazo, também mais baixa. Daí o subsídio. Ou seja, o subsídio ele é pago integralmente, dá lucro, porque é mal remunerado o dinheiro do FAT. Ok? Quem paga o subsídio somos nós. Não, senhora. Não, senhora. Isso é um grande erro. Quem paga o subsídio? Quem paga é o Fundo de Amparo do Trabalhador. Mas o Fundo de Amparo do Trabalhador é tirado do trabalhador. Mas eu não sou trabalhador, aí agora. Quem não é trabalhador e quem é aposentado? Quem é que mas faz? a maioria... Então não é todo mundo. Não é todo mundo, então, vamos deixar então é pior ainda, é o trabalhador de carteira assinada. Então vamos entender. Aí foi definida uma verba para o programa que se chamou programa PSI. Esse PSI, eles fizeram um programa de 44 bilhões de reais. 44 bilhões de reais. O que fez a Embraer? Foi a mercado vender jato, que só poderia vender porque tinha linha. Se não tivesse essa linha, não venderia nenhum, porque ninguém compraria. Porque cabe ao produtor, se fosse industrial, cabe ao industrial ele ou financiar com o seu próprio caixa ou buscar no mercado uma linha de crédito, uma forma de financiar. Eles fizeram isso. Aí venderam o seu Hulk da vida, compraram. Eles não têm culpa, eles são a consequência. Não, eu não vejo que eles têm culpa, porque estava ali, estava aberta a linha de crédito, barato. Eu não estou falando que tu vê, eu estou explicando para eles, porque para a mesa eu não estou precisando explicar. Então, para as pessoas entenderem. Muito bem, quem é o errado? Onde é que está a causa? É quem abriu a linha. E sabe quanto é que essa linha? Eu falei quanto?
44. Sabe quanto é que estourou? Foi a 400 bilhões. Ou seja, irresponsabilidade. Foi a farra do jatinho. Aí me fala em caixa preta. Farra Caixa do preta não é jatinho. contrato, porque o contrato de financiamento que eu dou para o Rodrigo, que eu dou para o Vinícius, que eu dou para o senhor que está aí, para a senhora que está aí, dou para... Isso tem que ter sigilo bancário. Não se pode quebrar sigilo bancário. E eles quebraram o sigilo bancário. Isso está errado. A causa, Gilberto. A causa não foi mexida, que é o seguinte, vai lá e fecha essa linha. Fecha Isso o banco. Não pode. E fecha o banco. o banco melhor ainda. Essa é a causa. A causa é a Fecha. existência de um Eu banco. concordo. Todo com o mundo Vinícius. demonizou o financiado Fecha e deixaram o livre o banco. financiador. Fecha o banco. E tem mais, olha o escândalo. O escândalo, a Gilberto, caixa eu tenho que preta é chamar dizer o comercial. 44 para 400. Aí é que está o erro. Vamos Esse continuar que tem esse que debate matar no pau. nosso último bloco. Tá bom. Chamo agora os falo nossos mais. comerciais. Não vou falar mais. Boa noite, chegando no último bloco do nosso Cruzando as Conversas, uma oferta de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O programa está muito bom, mas a gente só tem 8 minutos finais, então eu vou fazer uma provocação aqui. Que isso? Vai ser Vamos assim, ó, fazer que nem o 2 MST. minutos Vamos para levantar cada um cartaz aqui. Para, 2 Fernanda. minutos, aqui é uma bancada muito qualificada, a gente pode passar a noite conversando. 2 minutos para cada um, mas eu vou largar com o Rodrigo e com a seguinte provocação. Hoje no Brasil, em diversas esferas, a gente vive uma espécie de ditadura do judiciário. Ou seja, o governo vai lá, tenta colocar uma medida em funcionamento, vai lá o judiciário e diz não. STF essa semana proibiu a redução de salário, proibiu uma série de questões envolvendo questões trabalhistas, inclusive. E aqui no Rio Grande do Sul, o judiciário proibiu o governador Eduardo Leite de fazer o congelamento do orçamento. Isso que a gente estava festejando, que é o primeiro governo que apresentou um orçamento verdadeiro, com déficit. E aí, partindo desse déficit, se não se vai gastar 1 centavo a mais do que no orçamento anterior, ou seja, não tem como dar aumento para nenhuma categoria. A primeira categoria a entrar contra foi quem? O judiciário. Fala um pouquinho para nós aí, do que tu pensa a respeito disso? Aqui nós entramos mais uma vez aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, né? Muitas vezes a política ela não fecha com a matemática e matemática não mente. Os números, quando dão negativos, alguém vai pagar essa conta. E a previsão do governo do Estado, e deixando só claro, assim, eu não sou muito a favor do governo atual, mas, em compensação, eu sou obrigado a dizer que conta é conta e eu tenho que aceitar ela. Sim. E ela é deficitária. Tanto que eles estimam uma receita total na casa de 62 bilhões e uma despesa na casa de 66. Ou seja, nós já arrancamos com 4 bilhões negativos, que isso vai se somar e vai realmente gerar um problema muito maior. Se tu já não tem dinheiro hoje para pagar os teus funcionários, não vai ser aumentando despesa que tu vai conseguir. Tu não tem dinheiro hoje para pagar o salário, já está parcelando e as pessoas ainda querem aumento ano que vem para continuar sendo parcelado. E aí, Fernanda, né? é aquele negócio, incrível. isso não precisamos de economistas para dizer o seguinte: na tua casa, se tu ganha 1.000, tu quer gastar 2, vai dar problema. Vai dar problema amanhã. Nós não precisamos de grandes especialistas para dizer que tu precisa realmente congelar as despesas. E é isso que a LDO do governador Eduardo Leite está prevendo. E agora, quando tu tem uma decisão, e agora é uma opinião muito pessoal minha, uma decisão que vai para interesses próprios. É corporativista. Corporativista. Porque uma coisa é o seguinte, eu estou tentando governar, estou tentando botar as contas nos eixos, e vocês estão começando a me bloquear e daqui a pouco vai chegar um momento que vai dizer, é mais ou menos como a judicialização da saúde. Aí o juiz vai lá e diz, gera vaga na UTI para o cara. E aí o médico manda para o juiz de volta. Perfeito. Eu tenho aqui o Vinícius e tenho o Gilberto. Qual dos dois tu quer que eu tire da maca e mate para botar a Fernanda? Tá chegando nesse ponto. Mas por que tu dissesse aí que o orçamento é realista? Não, eu não disse que ele é realista. Eu estou dizendo que ele traz informações mais próximas da verdade. Sim, mas eu te pergunto o seguinte, a verdade
Se tu diz que tem uma receita estimada de 62 e uma despesa que não precisa ser estimada, porque a despesa a gente já sabe. Tu já pode prever. A receita eu não sei se vai ter. Então tem 4 bi. Esses 4 bi quem é que financia? Nossa. Não, senhor. Vai sair de algum lugar. Não, isso é que eles não apontaram. Então não é realista esse orçamento. Porque ele não aponta de onde vai tirar o dinheiro. Ele não porque aponta. esse exemplo que tu Ele já deu, está dando o problema. Esse exemplo que tu deu de uma família, ele tem o direito de buscar financiamento. O Estado não tem. Mas o Estado tem direito e dever de fazer uma boa gestão Não. e reduzir os Não, seus custos. ele não pode, está engessado. Tá tão engessado que o Me judiciário diz vai lá e aonde? diz não. 82% será que não tá... já não tem, ele não pode mexer. E tem mais, a única Ele não parte vai que ele falar do podia nióbio mexer, aí. a única parte que ele podia mexer, Rodrigo, o judiciário não deixou. E ainda a outra nem precisa do E judiciário. ainda nós temos o problema do duodécimo. É isso Ah, que eu ia hoje te eu provocar. Tudo isso. Por que o Leite não dá um peitaço e reapresenta o projeto Sartori? Mas mesmo que ele Interessa, represente... Claro que interessa. Tem que doer no pé de Olha todo aqui, ó, mundo. Não Que tem nem represente- Rodrigo, nem Sartori, nem Vinícius, nem Fernando. O governo do Estado é inviável. É inviável. Enquanto não Inviável. mudar a Constituição e acabar com o direito adquirido e acabar com a maldita cláusula pétrea, o Estado é inviável. Mude-se. É inviável. E o pior, existe um crescimento vegetativo da despesa que mesmo que tu queira fazer Não- uma boa gestão, o não ano que consegue. vem vai ser 3% maior do que este no ano. mínimo. E este 3% ano está maior do que o ano Lógico. passado e o Então me passado digo, ela não todos tem os anos saída cresce. porque nós fechamos a saída. Fechamos com então cláusulas tu tá me pétreas. dizendo que É o isso. judiciário vive na terra do nunca. Porque eles acham que o governador tem que ter uma varinha de cristal, uma varinha de condão e fazer mágica para aparecer dinheiro, para pagar as despesas, porque não pode parcelar. Tu tem razão, sabe por que vive na terra do nunca? Basta tu chegar no Poder Judiciário que tu vai ver quais são os únicos prédios bem conservados hoje públicos no Rio Grande do Sul. São os prédios do Poder Judiciário e do Ministério Público. Por quê? Porque eles são os únicos que não dependem, e do Legislativo, que não dependem do dinheiro do Executivo. Ou seja, o dinheiro deles vem certo e sempre superior à receita, porque eles têm garantido o duodécimo. Ou seja, em cima do valor Pra eles projetado não tem, de receita, eles têm Eles o não recebimento têm deles. parcelado. E mais um ponto. Vocês viram a LDO, não, né? Eu olhei por cima. Olhei por cima. Por cima não adianta. Tem que olhar Não, o LDO. Eu olhei. te pergunto o seguinte, eles vão resolver a questão dos depósitos judiciais? Eles têm que devolver. Falaram de precatório? Não. Então, nem as dívidas eles conseguem pagar e ainda vão arrumar mais 4. E o pior, E qual é a não fonte fala. de E o financiamento? pior, já está demorando para serem liberados os alvarás judiciais porque não tem recurso. O depósito não está mais lá. Ó, deixa Não, eu isso. deixa eu fazer uma provocação assim. Usado. Se o Gilberto quiser falar de nióbio, o momento é agora, porque nós temos que encerrar o programa. Bom, nióbio é o seguinte, o nióbio é um mineral, a exemplo de qualquer outro mineral, e o Brasil, por força de lei, tudo que estiver abaixo de 20 centímetros do solo não é teu. É do Estado, não é do governo, é do Estado. Que coisa mais Ok, socialista. então, tudo que tu precisar explorar abaixo de 20 centímetros, tu precisa de um alvará. Esse alvará é chamado alvará de pesquisa e lavra. Pô, mas 20 centímetros não é nada. Por isso que o Estado é dono do subsolo. Então, eu preciso de um alvará. Esse alvará eu tenho, para eu receber esse alvará, que ele é fornecido pelo DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele é fornecido desde que tu mande um mapeamento da área que tu vais explorar. Então, tu pega no teu mapa, que tu tens informações geólogas, e vai lá e diz assim, muito bem, eu quero essa área aqui. Aí tu vai lá para explorar alguma coisa. Umas tu tem em mente, e outras elas acabam acontecendo por surpresa, que não sabia. O nióbio foi uma dessas. Ele tem um alvará de pesquisa e lavra, muito bem, eu pesquiso e tiro o nióbio. Quanto vale o nióbio? E, normalmente, todos os minerais, todos, os minerais mais consumidos no mundo, eles têm uma categoria chamada commodity. Para ganhar a categoria de commodity é preciso que haja uma cotação internacional. O nióbio não tem. Porque o nióbio, ele é uma jazida cujas descobertas foram feitas apenas no Brasil. É um tipo de uma jabuticaba. A jabuticaba não é só brasileira. A gente que define o preço, é isso? Então, quem define o preço é o comprador e o vendedor através de oferta e demanda. Só isso.
Como nós não sabemos o preço do nióbio, é preciso que o Estado brasileiro se reúna com as bolsas de mercadorias, primeiro com a do Brasil, e ela pelos convênios que tem com a bolsa, com a Nimex em Nova York, com a CBOT e a CMA em Chicago, e outras bolsas do mundo todo, e diz assim, ó, nós temos aqui um produto que está começando a ter alta demanda, precisamos colocá-lo como em cotação. E aí as bolsas abrem contratos para compra e venda de nióbio, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. 30 segundos. Isso é possível acontecer. Agora todo mundo resolveu dizer assim, o nióbio está sendo vendido a preço barato. Mas quem é que sabe qual é o preço? Então, as pessoas não sabem nada e gostam de ouvir essas bobagens. O nióbio é um negócio que vai resolver o problema. Como vai resolver? Eu não sei a que preço. Precisa se organizar o mercado para depois dizer se ela é boa ou se é ruim. As pessoas estão dizendo muita bobagem. Ou seja, o que eu disse no início, nós estamos mais palpiteiro e pouca gente com capacidade de opinião. Vou comprar uns brinquinhos de nióbio para mim. Vamos fazer um brinco de identificação bovina com nióbio aqui no Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Tomara que o nióbio valha dinheiro e tomara que ele tenha mercado. Boa noite, obrigado pelos convidados que tornaram esse debate tão bom aqui na mesa. E não falamos sobre o Rio Grande do Sul e a Argentina. É verdade. Fica para um próximo programa, provocação, daqui a uns 15 dias a gente chama essa mesma bancada. Rodrigo Luzardo, Vinícius Boeira e Gilberto Simões Pires. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.